Olá, olá, boa noite, boa tarde, bom dia, amados. Como vocês estão? Tudo bem? É uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez com você nesse vídeo onde eu trago um pouquinho mais da minha história para você, uma história de inspiração, de coragem, de força, que eu tenho muito orgulho. E um dos momentos mais difíceis da minha história, que foi quando eu descobri que eu estava grávida aos 17 anos. Não é nada fácil. Creio que você aí também já deve ter passado algo parecido. Indiferente de qual foi a situação, eu creio que todos nós já passamos por momentos onde nós não acreditamos ser capazes de conseguir. Mas aqui hoje eu posso sentar e compartilhar essa superação que eu conquistei e o quanto que isso foi gratificante para mim olhando hoje. Lógico que quando a gente está num momento onde nós estamos passando pelo estresse, né, da descoberta, do desconhecido, a gente fica muito preocupado e é por isso que eu quero compartilhar isso com você. Talvez você aí do outro lado tem ou está nessa situação nesse momento. Se você recebeu alguma notícia, não precisa ser só apenas uma gestação inesperada, né, num momento inadequado, porque muitas vezes o ideal seria que nós tenhamos a oportunidade de escolher todos os momentos bons ou os ruins da nossa vida. Mas muitas vezes, a grande maioria deles, não é possível. Então, como lidar com essas situações sem se amedrontar e mesmo com medo conseguir encarar o problema de frente, pegar, refletir ao ponto de você conseguir não desistir dos seus sonhos, das coisas que são importantes para você. Então foi pensando nisso que eu quis compartilhar essa experiência com você. Todas as vezes que eu me apresento como mãe, inclusive quando eu ia na escola da minha filha, ninguém acredita, porque ela é uma mulher maravilhosa e eu, graças a Deus, né, tenho que dizer, diga-se de passagem, todo mundo acha que eu sou nova, que não aparento a idade que tenho, e graças a Deus por isso, mas eu tenho uma filha de 22, vai fazer 23 anos, e é uma mulher maravilhosa que eu hoje só tenho a agradecer, e não só hoje, como sempre, porque ela nunca me deu dores de cabeça, vamos dizer assim, ela sempre foi uma companheira, uma amiga, e eu tenho que dizer e reconhecer que eu aprendi muito com ela. Então, se você aí do outro lado está passando por um momento onde você, assim como eu, teve que ser mãe aos 17 anos, escutando de pessoas que a sua vida estava acabada, que você não ia conseguir, que você tinha, por momentos de prazer, você teria uma vida toda de desgosto. Eu estou aqui hoje para dizer para ti que não é isso não. Tudo depende do seu ponto de vista, da forma que você encara. Eu passei muita coisa com a minha filha, mas quando eu reconheci que ela estava do meu lado e eu tinha algo maior para continuar lutando e para trazer força interna, que nós todos temos, força interior, que eu acredito que vem de Deus, e essa força que me fez chegar até aqui onde eu estou hoje, morando há 5 anos na Europa, falando as línguas que eu acredito que é importante para mim, e todas as conquistas que eu tenho conquistado todos os dias, porque conquista não está muito ligado com a grandiosidade, às vezes, daquelas metas que a gente nos coloca. Conquistas são aqueles pequenos passos que nós damos dia após dia para chegar naquele foco que faz tanta diferença pra gente. E eu, então, assim, me casei aos 17 anos para 18 e o meu relacionamento não foi muito, vamos falar assim, não teve muito sucesso. Eu acho que naquele momento nós não estávamos tão experientes, ele naquele momento muito mais. Eu creio que o homem tem um pouco mais de dificuldade de amadurecer, né? Nem todos, mas no meu caso, naquele momento ele não estava tão pronto, né, para viver um relacionamento. Mas mesmo assim, aconteceu, foi muito difícil para mim, como eu creio que foi para ele também. Tanto eu quanto ele aprendemos muito, sofrendo, lutando, buscando, mas nosso relacionamento terminou, minha filha não tinha nem 1 ano. E aí me deparei numa situação onde eu tinha uma filha para cuidar, onde eu não tinha profissão. E isso me trazia muito medo, mas eu sempre olhava para ela e eu falava, eu fiz, e eu sempre fui uma pessoa muito responsável, acho que esse valor veio dos meus pais. Então, assim, de assumir aquele compromisso que eu havia tomado para mim, né? Porque quando você tem um filho,
Eu não sei como foi pra você, mas eu não tive momentos na minha gestação de me acolher e sentir essa maternidade que estava brotando em mim. Na minha maternidade, quando eu estava grávida, eu sempre me preocupei muito o que ia acontecer depois, principalmente o que ia acontecer com o meu corpo, que eu acho que era muito nova também, e as transformações foram acontecendo. Eu não tinha suporte no caso do meu relacionamento, e por falta de experiência, né? Eu não tô aqui para julgar nada mais, tanto porque eu acho que todo mundo faz o melhor que pode, mas foi muito difícil para mim. Mas assim, uma coisa que eu quero compartilhar com você, que sempre me levou para frente, foi olhar para minha filha e acreditar que eu tinha algo mais para vencer. E se não fosse por mim, porque tem muitas vezes que por nós a gente já desistiria. Mas quando a gente tem alguém que vale tanto para nossa vida, que é um filho, você consegue trazer energias de às vezes de lugares que você nunca imaginou ter essa foco, essa determinação. E por isso eu sou tão grata por Deus ter me colocado a minha filha no meu caminho, porque eu creio que a mulher guerreira que eu sou e que todos olham e compartilham comigo, que o quanto que eles me admiram por isso, veio desses desafios, dessas lutas, dessas dificuldades, porque naquele momento a única coisa que eu enxergava é que eu tinha que ser forte, porque eu não tinha outra opção. A situação que eu tinha me colocado já estava ali. Então eu sempre pensei muito assim, o que eu posso fazer com os recursos que eu tenho para resolver essa situação? O que eu posso fazer de melhor para hoje, para que seja um pouco melhor do que estava sendo meu dia ontem? E teve momentos da minha vida que eu compartilhei com a minha filha de dificuldade mesmo, sabe? Onde a gente tinha que escolher o que a gente ia comer, e eu sempre fui uma pessoa muito, eu acho que um pouco orgulhosa, que eu não queria pedir para os meus pais e para ninguém. Então, assim, eu ver a minha filha de 1, 3, 4 anos vindo comigo no mercado e falando: não, mamãe, esse daqui é mais barato, pode trocar por esse. E ela tão nova já conseguia ter essa consciência. Então, assim, realmente Deus escolheu a dedo essa criança. E eu quero compartilhar isso com você, porque eu não sei qual é a situação que você está passando, se é uma situação de gestação inesperada, o quanto que isso te fez sofrer, mas também te trouxe benefícios, né? Porque toda dor gera um resultado e depende de como você olha isso. Então, assim, se hoje você está caminhando por um motivo onde você não consegue encontrar saída, eu tenho certeza que se você buscar olhar pelo lado positivo e fazer o melhor que você pode com o recurso que você tem, você vai ter resultados bons, como eu tive também. E você vai ter muito, muito a se orgulhar de você quando você olhar como eu olho hoje para minha filha e eu vejo que eu consegui criar ela sozinha, com muitas lutas sim, mas com muitas coisas para compartilhar, com muitas experiências, e uma foi ensinando a outra. Eu era muito nova, eu acho que eu errei muito como mãe, eu tenho que dizer isso, tenho que ter a humildade suficiente para reconhecer que eu sempre me cobrava demais, que eu poderia ter sido uma mãe que eu visse melhor. Minha filha me fazia muito presentinho e eu tão focada no meu trabalho, porque a gente não consegue dar tudo. Então, assim, eu acredito que ninguém consegue ser 100% em tudo. A gente tenta ser, mas sempre vai ficar faltando alguma coisa. E eu, naquele momento, quando minha filha era pequena, eu pequei muito, porque eu tinha que ser o pai da casa, aquele que trazia o sustento, aquele que aguentava as dores, e eu deixei muito de ser mulher por isso. E quando eu falo deixar de ser mulher, é perder a sensibilidade que a mãe tem de olhar a criança brincando, desenhar junto. Eu não tive condições naquele momento de fazer isso. Mas, por outro lado, eu agradeço muito, porque foi essa fortaleza que eu me tornei, que me trouxe todos os resultados que eu tenho até hoje. E é por isso que eu tenho tanta vontade de compartilhar com você, não porque eu acho que eu tenho a assinar, mas porque foi pessoas que foi passando pro meu caminho e que por pequenos minutos de conversa me trouxe clareza para que eu não desistisse de mim. Então, assim, hoje eu quero que você não desista dos seus sonhos. Se tá difícil para você, se você acha que isso não é para você, como eu sempre achei que eu nunca ia chegar a morar na Europa, nunca passou na minha cabeça essa possibilidade, uma menina de 17 anos, sem estudo. Meu pai e minha mãe sempre foram de uma família muito simples, então assim, tudo que eu tive que conquistar, meus estudos, todas as formações que eu tenho, a minha casa, conseguir chegar até aqui, foi tudo por meu mérito e por Deus estar sempre olhando, me proporcionando coisas, porque é a crença que eu tenho, né, que Deus estava ali por mim, e isso me ajudou demais também. Eu não sei qual que é a sua crença, eu não tô aqui para falar de religião, nada disso, mas eu acho que quando a gente tem algo a mais, indiferente de onde vem,
esse pensamento, quando você não consegue ver nada à sua frente a não ser a sua dor, ajuda muito. Essa é a expectativa e é o que eu tenho para compartilhar com você, é o que tem feito diferença na minha história. E assim, a mensagem que eu quero deixar hoje é assim: não importa o que você passe, não importa o quão difícil é, o mais importante é você continuar acreditando que você merece o melhor, que você merece, e você tem que ser o primeiro a acreditar nisso. Então não desista dos seus sonhos, acredite em você, acredite e aceite quem você é. Isso fez muita diferença para mim quando eu consegui identificar quem eu era, e faça o possível para transbordar na vida das pessoas, para que outras pessoas passem ou sofram menos do que você já sofreu com as suas experiências. Eu sei que todo mundo tem um caminho para perseguir. As pessoas usam dizer que se opinião fosse bom, conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas um conselho bem pensado e analisado com carinho no seu coração, você tem cabeça para pensar se aquele conselho é adequado para ti, faz muita diferença. Fez para mim e é por isso que eu tô aqui hoje. Gratidão imensa por me ouvir. Obrigada a você que acredita no meu trabalho. Obrigada a você que compartilha que esses vídeos têm feito diferença na sua história. Isso me motiva cada dia mais para continuar transbordando através das minhas experiências, dos meus conhecimentos que eu tenho buscado, abençoar a sua vida. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo.